A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o profeta Daniel. Esse é um vídeo continuação, então você vai ter que assistir as partes anteriores para poder entender corretamente esse vídeo. Você pode começar por esse vídeo, não tem problema, eu faço de uma maneira que dá para você assistir esse vídeo e depois assistir os outros caso você se interesse pelo material. Mas esse vídeo é um vídeo continuação. Coisas que eu vou estar falando aqui, eu não falei nos vídeos anteriores, então por isso que dá para você começar por esse vídeo mesmo. Só que se você assistir os vídeos anteriores, você vai entender melhor esse vídeo. Então eu aconselho que você assista os vídeos anteriores e depois volte nesse estudo, que você vai entender mais coisas. Hoje nós vamos contar os reinos, nós vamos encontrar aqui 8 reinos, o 8º rei na estátua de Nabucodonosor. Para entender isso direitinho, você vai ter que assistir os vídeos passados e também olhar para a estátua através de Apocalipse. Como eu disse nos vídeos passados, cada vez que Deus dá uma visão, Ele acrescenta detalhes e revela detalhes nas visões anteriores. Isso eu expliquei direitinho, passo a passo, nos vídeos anteriores. Então nós vamos contar os reinos de maneira rápida e depois nós vamos ver os 2 chifres de Daniel 7. Aí eu vou mudar o quadro, eu vou fazer um outro quadro para a gente estudar. O chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8, eles são os mesmos chifres, falando a respeito do mesmo tempo, que é o tempo do fim, e são coisas que estão na nossa frente. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso, que o que ele está escrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, alguns textos, algumas expressões ele tirou de Daniel 11, que é a explicação do capítulo 8, que a partir do momento que você olhar para o capítulo 9 e entender corretamente o que o anjo Gabriel está ensinando, você vai ver que o capítulo 8 é uma visão detalhada, mais explicada do capítulo 7. De maneira que os 2 chifres pequenos de Daniel são os mesmos. No capítulo 2 do profeta Daniel, através da estátua, imagem que o próprio Deus criou, materiais que o próprio Deus escolheu, Deus fala a respeito de 5 reinos, mas na verdade Deus está revelando mais 2 reinos e depois aparece mais um. Eu vou mostrar isso para vocês. Cabeça de ouro é a Babilônia, os 2 braços de prata da estátua é a Pérsia, o ventre e as coxas de bronze é a Grécia, as 2 pernas de ferro é Roma e os 2 pés de ferro misturado com barro são os turcos, pode pôr o otomano, Império Otomano. Então tem Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o Império Otomano. Depois do Império Romano, a parte ocidental do Império Romano caiu, a parte oriental do Império Romano continuou através de Constantino. Ele edificou a cidade chamada Constantinopla, que é a cidade que recebeu o nome dele, e depois os turcos otomanos vieram e conquistou Constantinopla. E a antiga Constantinopla hoje é a atual Turquia. Domínio islâmico. Lembra que Deus fala em Daniel 7, se referindo ao 4º animal? Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Tá aí, daquele mesmo reino, falou de Roma. Ferro, se levantarão 10 reis. Ferro misturado com barro. A antiga Constantinopla, hoje é a atual Turquia, domínio islâmico, Alcorão, único Deus Alá, Muhammad o profeta, e Jesus não é filho de Deus, a Bíblia não é de Deus e o Deus da Bíblia não é Deus. Então Deus está ensinando a contar os reinos na estátua a partir de Babilônia. De maneira que se começa a contar a partir de Babilônia, chega até os pés, tem 5 reinos. Mas antes da Babilônia, teve 2 impérios que dominou o mundo e que foram contra o povo de Israel, que é o Egito e a Síria. Eu vou escrever ali agora, o Egito e a Síria. Coloquei aqui o Egito e a Síria. Depois do Egito vem a Síria, depois da Síria vem a Babilônia. Lá em Apocalipse, Deus vai fazer uma configuração de reinos em 7 cabeças da besta. As 7 cabeças da besta são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, os turcos otomanos. E se você for contar todos os reinos, dá 7. Nos animais, a mesma coisa, você vai ter 7 reinos e o chifre pequeno já vai ser o 8º reino, que está em paralelo, o chifre pequeno de Daniel 7 está em paralelo com Apocalipse 13. O Apocalipse 13 é uma explicação mais detalhada de Apocalipse 12 e o Apocalipse 12 é uma explicação com mais detalhes, falando até do passado, do futuro, mas é uma explicação mais detalhada do Apocalipse 11. No Apocalipse 11 você vai ter a besta que se levanta do abismo e faz guerra às testemunhas de Jesus. A besta que se levanta do abismo é a mesma besta que está em Apocalipse 13. A besta que se levanta do abismo em Apocalipse 11 é a besta lá de Apocalipse 17.
Apocalipse 17 é uma explicação de Apocalipse 13. Mas em Apocalipse 17 você vai ter uma besta que se levanta do abismo. É a mesma de Apocalipse 11. Até a grande cidade, aquela mulher adúltera que está em Apocalipse 17, é a mesma grande cidade que está em Apocalipse 11. Em Apocalipse 17, a mulher, a grande cidade, está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Em Apocalipse 11, você vai ver que as duas testemunhas, Moisés e Elias, o espírito de Moisés e de Elias derramado sobre as duas casas de Israel, como diz os profetas, essas duas testemunhas vão estar mortas por 3 dias e meio, fazendo menção à última parte da semana profética de Daniel. 3 dias e meio? Que conexão que você consegue com isso? A última semana, 3 dias e meio, 1260 dias. Elas profetizam antes 1260 dias e depois tem os 3 dias e meio, nos quais elas vão sendo mortas. Por 3 dias e meio, os corpos dela ficam estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Egito e Sodoma. E as 7 cabeças da besta é Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O anjo fala para João, 5 caíram, uma existe, que é o Império Romano, e a outra ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que viste é ela mesma, o 8º rei. Aonde que está o 8º rei aqui na estátua? A própria imagem do Nabucodonosor, ela é o 8º rei. Vamos escrever aqui. Ela é o 8º rei. Porque você conta Egito, Assíria, antes da cabeça da Babilônia. Aí a partir da Babilônia você conta 1, 2, 3, 4, 5. O Egito e a Síria, 7. A própria imagem. Por isso que Deus escolheu uma imagem. A própria imagem se torna a imagem do anticristo. Por isso que a pedra vem, bate nos pés e toda a estátua se torna pó. Diferentemente do capítulo 7. Como eu já expliquei no vídeo anterior, eu não vou explicar nesse capítulo. Capítulo 2 de Daniel não pode contradizer o capítulo 7. E nem o capítulo 7 contradizer o capítulo 2. No capítulo 7, 3 animais continuam vivos. É tirado o domínio, mas eles não são mortos. O 4º animal é morto e queimado no fogo. Os animais que continuam vivos estão em paralelo com a estátua. Porém, a informação que Deus está dando pela estátua é um pouco diferente da informação que Deus acrescenta em Daniel 7. Um não pode contradizer o outro. De maneira que você tem que entender que esse daqui é a besta, o reino do anticristo. Porque a pedra bate e a estátua vira pó. Não sobra nada, o vento leva tudo. O vento, que está escrito no hebraico, é ruach, mesma palavra usada por espírito. O Espírito leva tudo. Eu estou falando do Espírito Santo, o poder de Deus. O Espírito Santo é poder de Deus, é derramamento de poder. Agora eu queria falar algo sobre o capítulo 3 do profeta Daniel. Entre o capítulo 2 e o capítulo 7, os 4 animais, que tem o paralelismo criado por Deus com acréscimos de revelações, existe o capítulo 3 com muitas e muitas revelações. Deus vai criar uma conexão, um paralelismo entre o capítulo 2 e o capítulo 7 do profeta Daniel através dos reinos. Coisas que são extraordinárias, tremendas, como deu para ver nos vídeos passados. Mas entre o capítulo 2 e o capítulo 7 do profeta Daniel, vai ter algumas figuras nas quais Deus vai estabelecer para a gente reflexos do que há de acontecer no futuro. Figuras, parábolas. Deus deu o sonho primeiramente para Nabucodonosor e disse, Daniel explicando, tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Ou seja, o corpo provém dele, né? De Nabucodonosor. Deus escolheu materiais para representar reinos, de maneira que quando muda o material, muda o reino. Prata, um reino inferior. Bronze, mais inferior ainda. Mas esse reino acaba dominando o mundo inteiro. Depois ferro, mais inferior ainda. Só que esse ferro aqui destrói tudo. E depois barro e ferro. Mudança de material, mudança de reino. Quando Daniel entende a visão do capítulo 2, porque ele tem a visão e tem a interpretação, ele engrandece a Deus e fala, louvado seja o Senhor. Ele estabelece reis e remove reis. Através disso daqui. Só que no capítulo 3, você vai ter uma loucura de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, quando ele teve a interpretação da visão, Nabucodonosor viu que tudo que Daniel falou fez sentido, que bate com o sonho que ele teve. Ainda mais
que Nabucodonosor não falou o sonho para o profeta Daniel. Daniel que falou o sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Porque Deus deu a visão para Daniel. Quando o rei Nabucodonosor ouviu aquilo, ele se prostrou diante de Daniel, confessou o Deus dos céus, engrandeceu Daniel na Babilônia. Mas o que aconteceu algum tempo depois? Nabucodonosor era um rei cruel. Ele era um rei soberbo. Então o inimigo usou ele. E Deus permitiu que acontecesse isso por certo tempo, porque Deus iria montar um quadro profético para o futuro. O Nabucodonosor teve uma ideia de fazer uma estátua de ouro, só de ouro. E a estátua era a imagem dele. Você nunca parou para pensar por que uma estátua só de ouro? E todos tinham que adorar essa estátua. Nabucodonosor sabia que o Deus do céu dominava sobre tudo. Foi explicado para ele que a pedra vem, bate nos pés e tudo vira pó. Tudo passa, o reino dele, o próximo reino, o reino que vinha depois do próximo. Tudo ia ser destruído. E o reino que vem dos céus iria dominar eternamente. Mas Nabucodonosor, mesmo assim, manda fazer uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, e quer que todos os povos, línguas e nações adorem essa imagem. Tem o evento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são livrados. No fogo, eles são livrados. Deus não está falando de arrebatamento secreto aí. Desculpa se você pensou isso. Remove isso da cabeça, não tem nada a ver com arrebatamento secreto isso. Eles foram livrados sim, mas não representa a igreja que não vai passar pela grande tribulação. Porque eles estavam no fogo, não sofreram dano nenhum para criar uma tipologia da ressurreição da igreja. Nabucodonosor, ele praticamente estava mandando uma mensagem para todos que ouviram a interpretação de Daniel, que viu que o rei se humilhou diante de Daniel. Ele estava mandando uma mensagem para todos que o reino dele jamais vai passar. A estátua é só de ouro. Não tem prata, não tem bronze, não tem Império Romano, não tem nada, é Babilônia da cabeça aos pés. Não tem pedra batendo nos pés da estátua. E os pés não é de ferro misturado com barro, é só de ouro puro. Ou seja, o meu reino que é um reino eterno, meu reino não terá fim. E aí Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez Nabucodonosor vai confessar o Deus dos céus, e aí o quadro profético está montado. A gente já vê a tipologia do anticristo. De um lado você vai ver uma imagem nas quais Deus estabeleceu tempos. Essa é a lei de Deus, é a instrução. Deus estabeleceu tempos. Do outro lado você vai ver uma imagem somente de ouro. É uma mensagem clara do inimigo. Nabucodonosor tentando mudar os tempos e a lei. Por que Nabucodonosor quis mudar os tempos e a lei? Porque Deus estabeleceu os tempos determinados. Mudança de material, mudança de reino. Mas Nabucodonosor mudou isso. E a lei de Deus é que vai vir uma pedra, bater nos pés da estátua, vai destruir tudo e vai virar pó. Mas Nabucodonosor também quis mudar isso. Em Apocalipse 13, você vai ver que tem a imagem da besta, e ela tem que ser adorada por povos, línguas e nações. Então Deus criou uma espécie de figura para a gente entender melhor o nosso futuro.